Agora na 98 News, cuidar é pra já. Saúde em primeiro lugar, sempre. Cuidar é pra já. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clarissa Guimarães e está no ar mais um Cuidar é Pra Já. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a cirurgia robótica e como ela tem sido importante no tratamento de pessoas com câncer. E quem vai dar todos os detalhes pra gente a partir de agora, aqui no Cuidar é Pra Já, é o Guilherme Canabrava, que é urologista. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua presença e participação aqui na 98 News. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, Clarice, com todos os ouvintes também, e ainda mais relacionado a um tema tão importante, tão moderno, tão atual quanto esse, né? Com certeza. Para a gente começar, eu acho que seria legal a gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes, porque normalmente eu acho que quando eles pensam em cirurgia robótica, talvez passe aí na cabeça de algumas pessoas que de fato é um robô e não mais um ser humano que está fazendo uma cirurgia, mas é bem assim, ainda não, né? Pelo menos não, né? Ainda não. O que acontece? A cirurgia robótica é uma plataforma robótica que tem várias marcas dessa plataforma. Hoje em dia temos mais de umas que já são disponíveis. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós só temos uma, mas ela nada mais é do que uma ferramenta que auxilia o cirurgião, no caso eu, urologista ou outra especialidade, a ter os benefícios dessa plataforma, Clarissa. Mas sem o humano, no momento, se você pegar essa plataforma e deixar ela parada, ela fica parada. Se você botar ela na mão de uma pessoa que não sabe manejar ela faz coisa errada. Então eu falo isso com meus pacientes, eu falo assim, não adianta nada você pegar um carro de Fórmula 1 e dar na mão de uma pessoa que não tem carteira. Então quem opera é o cirurgião, é o ser humano. A gente usufrui da plataforma robótica para ter os seus benefícios, que a gente vai conversar sobre isso, mas ela simplesmente replica os meus movimentos. Então exige que eu tenha um conhecimento, exige que eu tenha um treinamento, que eu tenha uma especialização e uma experiência para eu conseguir ter resultados positivos e satisfatórios usando ela. Doutor Guilherme, você falou sobre os seus pacientes, assim, você fala com alguns deles que será necessária essa intervenção cirúrgica e talvez aí vai utilizar a cirurgia robótica, eles ficam com medo, eles ficam apreensivos, como é que é essa tratativa assim no consultório, como é que é essa conversa com eles e como é que as pessoas reagem? Então, assim, como eu trato de pacientes oncológicos, eu sempre tenho uma conversa, um exame bem minucioso e uma consulta bem demorada com esses pacientes, então eu consigo ter tempo de explicar, sabe? Porque uma coisa que eu gosto de reforçar é que não existe o tratamento ideal universal. Tá? Então, assim, o robô ele é benéfico na maioria das vezes, ele é superior às outras vias, como a via convencional, que é a laparotômica cocote, mas não é perfeito para todos. Então, por exemplo, ano passado eu fiz alguns procedimentos por via convencional, foram 2 só. Mas, assim, os pacientes para aqueles casos eram melhor. Só que aí eu explico, lá no meu consultório eu tenho um robô 3D, uma réplica do robô que eu coloco, eu mostro para o paciente, no meu Instagram eu tenho, eu entro no site, eu mostro os vídeos, eu explico os benefícios. Então assim, eu acho que é o paciente entender. E a maioria dos pacientes, quando eles entendem, eles aceitam. Tá? Hoje eu operei uma nefrectomia, que era um câncer de rim, que o paciente, na hora que ele entrou na sala, ele comentou assim, eu nunca confiei muito em robô, eu prefiro confiar no humano. Aí eu falei assim, preocupa não, falei o nome dele, falei assim, preocupa não, eu estou controlando o robô. Tá, então, por enquanto é a gente que controla. E tomara que continue assim por muito tempo, né? Principalmente agora que essa questão da inteligência artificial também chegando cada vez com mais força. Eu acho que é por isso que, de fato, as pessoas ficam ainda meio com esse pé atrás. O mineiro mais ainda, né? Que a gente já é desconfiado de Deus. Então, assim, já teve uma cirurgia 100% IA controlada, que aconteceu ano passado, não foi em um humano, foi em um suíno, num porquinho, que foi feita uma cirurgia relativamente simples, que era uma cirurgia de vesícula, que é a CVL, aquela que tem pedra na vesícula, sabe? Aí colocaram o robô, docaram ele, montaram ele, o humano montou e deu start. O robô fez a cirurgia com base nos comandos da IA, 100% guiado. Mas era uma cirurgia simples, bem pouco complexa, num não humano. Mas eu não descarto a possibilidade, talvez daqui a uns 5, 10 anos, o robô controlar algumas cirurgias. Até porque a medicina tem evoluído muito nesse sentido, né? Exponencialmente. Guilherme, como é que vale assim? Como é que acontece essa cirurgia? Ela é válida para todos os tipos de câncer ou são para determinados cânceres específicos? Como é que acontece assim? Porque às vezes
né? As pessoas ficam com essa dúvida, então já que agora tem essa possibilidade, sei lá, se eu tenho um câncer de mama, um câncer de colo de útero, um câncer de, não sei, no rins, na bexiga, enfim, serve para qualquer tipo de tratamento, em qualquer estágio da doença ou tem estágios específicos também? Não serve para todas as cirurgias, tá? Então, assim, para mama, por exemplo, é pouco usada. Para neurocirurgia é pouco usada. Mas a grande maioria, grande parte dos procedimentos hoje em dia já são feitos por robô. A ortopedia tem o seu robô próprio, que é de uma marca específica de cirurgia ortopédica. Cirurgias cardíacas já estão sendo feitas por auxílio do robô. Então, você imaginar, às vezes, troca de válvula cardíaca, que antes precisava de incisões no tórax, super extensas, hoje em dia já faz com incisões menores. E no que diz respeito à urologia, praticamente todos os cânceres a gente consegue fazer por robô, exceto câncer de pênis, por exemplo, que é uma cirurgia onde o órgão já está exteriorizado. Não tem porquê você acessar via abdominal um robô, sendo que você tem que fazer uma incisão no pênis. Orquiectomia, que é retirada do testículo, a gente também não faz. Mas as cirurgias dentro do abdômen, dentro da cavidade torácica, praticamente todas já estão sendo, ou podem ser, ou estão sendo substituídas já pelo robô, tá? Aquelas mais superficiais, não. Não. E elas são menos invasivas, assim? Você falou que os cortes normalmente são menores, então elas cortam menos de fato? Como é que acontece? Sim, porque imagine que você vai operar uma pessoa, Clarice. A pessoa, se ela for mais cheinha, o corte é até maior. Você precisa chegar num órgão lá dentro do abdômen dessa pessoa. Então, se você vai fazer a cirurgia convencional, que é a laparotômica, você tem que fazer um corte proporcional à distância da pele ao órgão dessa pessoa. Então, se a pessoa é mais cheinha, a distância é maior, a incisão tem que ser maior. Então, tem vezes que a gente faz cirurgias com incisões de 20, 30 centímetros. Que tem a chifopúbica, que abre muito o paciente. Isso pós-operatório é mais doloroso, sangra mais, ele tem mais hilo, ele demora mais a voltar às suas atividades. E no robô e na cirurgia minimamente invasiva, na videolaparoscópica, que hoje em dia o robô principalmente, o que a gente faz? A gente faz pequenas incisões, 4, 5 cortezinhos de 2 a 3 centímetros, entra dentro do abdômen do paciente, insufla o abdômen do paciente como se fosse um balão de ar, e ganha essa área e lá vira sua área de trabalho. Então, assim, eu levo o meu instrumental para dentro da barriga, em vez de eu ter que abrir para trazer todo o instrumental, eu levo meu instrumental por pequenas incisões e amplio o meu espaço lá dentro. Então, esses cortes menores, recuperação mais rápida, sangramento menor, maior precisão nas incisões, retorno mais rápido ao trabalho. Então, por exemplo, o paciente que eu operei hoje, acabei agora à tarde, amanhã de manhã ele está em casa. E para uma cirurgia convencional, uma cirurgia de câncer de rim, às vezes ficaria 2, 3 dias internados e custaria voltar às suas atividades, sabe? Então, assim, existe N benefícios na robótica, mas uma coisa que é inquestionável em todas as áreas são suas incisões menores. O corte menor, menos dor, recuperação mais rápida. E, de fato, a cirurgia robótica ela consegue chegar onde talvez mãos humanas ou aparelhos mais específicos não conseguiriam chegar? Seria isso? Sim. Às vezes uma cirurgia num órgão muito profundo, que você custaria chegar de maneira aberta, com o robô eu levo minha câmera do lado lá e opero assim, 3, 4 centímetros de distância da estrutura que eu quero. Então eu estou encostado nela e operando, vendo exatamente o que eu quero ver, cortando onde eu quero cortar, e às vezes a distância eu não conseguiria isso, entendeu? E esses robôs são robôs formadinhos ou são só, sei lá, eu não posso falar a mão? Pode ser. Pode. Você entendeu minha pergunta, assim, se às vezes é só a mão, enfim, é tipo que nem a gente mesmo, a pessoa. Não tem nada a ver com a gente. O robô mais usado é de uma empresa que chama Intuitive. Ele tem 3 unidades. A primeira é a torre de vídeo, que é como se fosse o cérebro. A segunda é onde eu, cirurgião, fico sentado, fazendo os meus movimentos, eu controlo uns dedais, que eu mexo os meus dedos assim, tem 2 botõezinhos e uma pinça em cada mão, então são 2 botões em cada mão, uma pinça em cada mão. No pé são 7 pedais, então eu controlo os 7 pedais mais os 2 dedais. Com esses botões e esses movimentos todos, eu controlo 4 braços do robô que ficam na torre. Sem ser a torre de vídeo, é uma outra torre. Essa outra torre tem mais ou menos uns 2,5 metros de altura e ele abre, igual um transformer. Ele fica fechadinho enquanto dormindo. Na hora que você vai operar, ele abre e os braços dele ficam sobre o paciente. Esses braços, eles são articulados. Então tem um braço grande, mais de 1 metro de comprimento, que tem as articulações. E a pontinha dele, que é pequenininha, como se fosse a ponta do meu dedo assim,
é a estrutura que eu consigo mexer, que é uma pinça, que é uma tesoura, que é o passa-fio. Aí eu tenho um movimento ultra delicado. Então a vantagem do robô é ter essas munhecas, essas articulações, que eu consigo entrar lá e fazer isso aqui, ó. Se eu pego minha mão no robô que eu tô controlando e faço isso aqui, o braço lá dentro faz isso aqui. Se eu pego e faço isso aqui, ele faz isso aqui. Se eu faço assim, ele faz o movimento que eu faço. Se eu abro e fecho, ele abre e fecha. Então ele replica o meu movimento. Por isso que o cirurgião é quem opera. Ele não faz nada sozinho. Se eu entro com o bracinho lá e solto o braço, ele vai ficar paradinho. Ele não vai fazer nada. Ele não faz nada. Só que ele não tem o formato de mãozinha. Ele tem o formato das pinças que a gente já usa na cirurgia convencional. Só que pequenininhas, para você conseguir ter uma delicadeza e uma precisão maior. E para vocês que estão operando, com certeza também é um benefício. Aí eu falo com relação ao espaço, às vezes muitas horas em pé, né? O desgaste físico do médico também nesse sentido. Demais. Nossa, melhorou demais. A gente opera sentado, não precisa ficar em pé, então, às vezes cirurgias muito longas, tem cirurgias nossas que demoram 7, 8 horas, que, querendo ou não, nós somos humanos, né? Ainda é humano que opera. Depois de 7, 8 horas, dor na coluna, incômodo e tal. No robô você tá sentadinho, você pode parar, dar uma esticada, dar uma alongada, depois você volta. Então, assim, melhorou a ergonomia do cirurgião, melhorou a precisão. Ele tem um detalhe, algumas marcas já tem, que eles filtram tremor. Então, pessoas mais velhas que estão começando a ter tremor por N causas, o robô ele entende que esse tremor ele não é fisiológico, não é natural, e ele não replica o tremor. Ou seja, ele dá uma estabilidade, né? Ele dá uma estabilidade. Então, se você tá nervoso ali para dar um pontinho, você tá tremendo, na hora lá ele vai retinho. E se fosse numa cirurgia convencional, talvez o seu ponto sairia um pouco tremido, sabe? Então ele aumenta a visão com zoom, esse zoom pode ser até 6 vezes, ele filtra tremor, ele tem as pinças mais delicadas, ele tem a ergonomia e a munheca, essa dobra e essa amplitude de movimento. Então, assim, o problema do robô, falar que não é, o robô é perfeito, não, nada é perfeito. O problema do robô, às vezes, é a curva de aprendizado dele, que é uma curva longa, que você tem que ser... Você tem que ser médico, operar o robô, tá? Depois de médico, você tem que ser cirurgião. Então, eu vou falar da urologia. Você tem que ser cirurgião, 3 anos de cirurgia geral. Você tem que ser urologista, mais 3 anos de urologia. E você ainda tem que fazer um treinamento robótico, que pode variar de 1 a 2 anos. Então, para você ter uma expertise boa. Então, 6 mais 3 mais 3, 12, mais 1 ou 2, 14. Quando você começa a operar, você ainda opera com proctor, que é uma pessoa mais experiente que fica do seu lado. Obrigatoriamente, nos primeiros casos, tem que ter uma pessoa mais experiente do seu lado. Depois que você passa a operar sozinho. Então é uma curva de aprendizado muito grande. E algumas pessoas não têm disponibilidade, não têm interesse em fazê-la e acaba abrindo mão dessa tecnologia e desses benefícios. Então, por exemplo, eu sou proctor. Para você ser proctor, você tem que ter um número de casos mais alto. Então, por exemplo, alguns lugares exigem pelo menos 60 casos ano para ser proctor. Quando alguém que está numa curva inicial vai fazer um caso mais difícil, eles me chamam. Eles me chamam, eles me pagam para eu ficar sentado do lado dele, para eu ser tipo o tutor dele. Que se ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu falo, olha, tá errado, você tem que cortar ali, não aqui. Seu movimento tá grosseiro, deixa eu assumir aí um pouquinho, para o paciente não ser colocado em risco. Entendeu? Então, assim, a gente tenta manter sempre um nível de excelência quando vai fazer a cirurgia. Guilherme, eu vou te pedir só uns minutinhos, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Você, ouvinte da 98, não saia daí. O Cuidar é Pra Já volta daqui a pouquinho. Lembrando que hoje a gente está falando sobre cirurgia robótica e o quanto que isso tem trazido de benefício para pacientes oncológicos. Não saia daí, o nosso intervalo é rapidinho. Cuidar é Pra Já. Na 98 News, Cuidar é Pra Já. Quem se cuida, escuta. Conforme prometido, o Cuidar é Pra Já é de volta e hoje a gente está falando sobre os benefícios da cirurgia robótica e, em especial, para pacientes que passam por tratamentos oncológicos, ou seja, tratamentos com câncer. E quem está com a gente hoje aqui no Cuidar é Pra Já é o Dr. Guilherme Canabrava, que é urologista. Guilherme, no primeiro bloco, a gente detalhou como é que funciona a cirurgia, como é que é esse robô, como é que é todo esse processo. Agora eu queria que a gente falasse um pouco mais desses benefícios para os pacientes oncológicos. De que maneira que essa cirurgia robótica, quando foi trazida para cá, para o Brasil, e a partir do momento em que ela começou, de fato, a alcançar mais pessoas, quais foram os benefícios reais que elas trouxeram, que esse tipo de cirurgia trouxe para os pacientes oncológicos? Ótimo questionamento. Em relação a todos os pacientes,
e principalmente os oncológicos, são pacientes, às vezes, que já estão mais desnutridos, que eles têm uma doença consumptiva que deixam eles num estado de inflamação e de desnutrição um pouco maior, a gente tem que levar em consideração que quanto menor as incisões, maior a chances desse paciente recuperar rápido. Então, pacientes oncológicos com incisões grandes, às vezes eles vão ter uma internação mais prolongada, uma dor pós-operatória mais intensa e mais prolongada, uma aceitação da alimentação mais lenta. Então, isso para esses pacientes é muito importante. Então, imagina um paciente que hoje a gente opera e vai embora em 24 horas, se ele é um paciente oncológico mais consumido e faz uma incisão muito grande, às vezes ele precisaria ficar 4, 5 dias internado, e nesse período aumenta a chance de infecção hospitalar, aumenta a chance de complicações de ferida operatória. Então, o benefício inicial da robótica é indiscutivelmente, em todos os procedimentos, seria um padrão isso, as suas incisões menores e a recuperação mais rápida do paciente, sendo que assim ele vai ter um retorno mais precoce às suas atividades, à sua casa, às suas atividades diárias, ao trabalho, à academia, às atividades físicas. Então ele perde menos massa muscular, ele tem menos constipação, ele tem menos dor, ele volta ao trabalho mais rápido. Esses pacientes gostam de voltar ao trabalho, né? Eles querem viver. Então, se eles querem ficar curados. Então, partimos desse princípio que isso é um padrão para a cirurgia robótica. Especificamente, a cirurgia robótica ela tem seus benefícios de acordo com cada procedimento. Então, vamos colocar na cirurgia, eu vou falar da área urológica, dos cânceres urológicos. Vamos colocar em relação aos cânceres de rim. Como a gente falou que a incisão é menor, mas eu consigo chegar próximo da lesão e ter uma precisão maior cirúrgica, o paciente sangra menos, a cirurgia é mais rápida e o paciente complica menos no pré-operatório nas lesões de rim grande. Lesões de rim pequenas, que a gente conseguiria tirar só uma parte do rim, que foi a que eu fiz hoje, por exemplo, quando a gente vai retirar um pedacinho do rim, o rim sangra demais. Então, assim, é um órgão que o sangue gira ali em 2 minutos. Altamente vascularizado, né? Em 2 minutos, 2, 3 minutos, todo o sangue do nosso corpo vai passar pelos rins. Então eu não posso cortar meu rim, porque senão ele vai sangrar. Então o que você tem que fazer? Você tem que clampar as artérias do paciente. Você bota como se fosse um prendedorzinho na artéria do paciente, e nesse período você vai lá e corta a lesão e dá ponto na lesão. E depois você tira esse prendedorzinho. Chama isquemia fria isso. Na cirurgia aberta ou na laparoscópica, às vezes esse tempo de isquemia é muito prolongado. Quanto mais tempo sem o sangue chegar no rim, garroteado o rim, maior tempo do paciente perder esse rim. E perder parênquima, estrutura renal. Então, quanto menor o tempo de isquemia, melhor para o paciente. No robô, pela munheca e pelas facilidades cirúrgicas, a gente consegue tempos de isquemia pequenininho. Então, hoje eu operei uma lesão de 3 centímetros, que o paciente ficou com isquemia de 14 minutos. Em 14 minutos eu tirei o tumor dele, rafiei o rim dele e já tirei e resolveu a cirurgia. A cirurgia não demorou 14 minutos, mas o tempo ouro, o tempo principal da cirurgia foram 14 minutos. É um tempo muito pequeno, que dificilmente a gente conseguiria por via laparoscópica ou por via aberta. Então, você diminui a chance do paciente perder o rim. E para a cirurgia que é mais feita de todas, no Brasil disparado, é a para câncer de próstata, né? A gente tem os benefícios de preservação. Então, como nós temos a amplificação da imagem e a precisão dos movimentos, os feixes, aqui está a próstata é uma bolinha. Ao redor dela passa um monte de vaso e nervo. Então é o feixe vasculo nervoso, que é responsável, junto com a musculatura pélvica, pela ereção e pela continência do paciente, que é o medo de todo paciente que vai operar de câncer de próstata. Sim. É ficar incontinente. Ficar impotente. Incontinente e impotente. Então, a cirurgia robótica, ela tende a demonstrar que essa preservação que a gente consegue fazer na maioria das vezes, nos traga um certo benefício no que diz respeito às chances de potência e continência. Alguns trabalhos já demonstram isso, sabe? Que a gente consegue fazer uma preservação melhor dessas estruturas e, com isso, tende a ter uma recuperação mais rápida desse paciente das suas funções pré-cirúrgicas. O que é fundamental para esses pacientes. Porque não adianta nada a gente operar um paciente de câncer e ele ficar incapacitado para continuar vivendo, que foi o que eu falei. A gente quer que o paciente que opera de câncer viva e viva bem, que ele volte para suas atividades, que ele vá Esses dias eu fui correr a volta da Pampulha, aqui em BH, eu encontrei um paciente que eu tinha operado ele há 2 ou 3 meses de câncer de próstata correndo a volta da... Olha!
A recuperação de fato é bem rápida. Então ele me parou, me cumprimentou, tirou uma foto. Aí eu falei assim, nossa, eu até postei essa foto. Eu posso postar essa foto? Eu falei assim, pode. Porque eu acho impressionante, assim, se eu operar um paciente de câncer de próstata, com 2 meses ele correr 18 quilômetros. Eu acho que era 3 meses, 2 meses e meio. 3 meses ele correr 18 quilômetros. Então, assim, significa que esse paciente está bem, recuperou rápido, recuperou bem, está continente e está vivendo. E está vivendo bem, entendeu? Porque se ele tivesse incontinente, ele não estaria correndo essa volta. Ele estaria perdendo urina ali, né? Obviamente que nenhuma cirurgia é 100% de sucesso, nem a robótica. Então, eu operei robô, vou ficar potente continente. Não, o médico falar isso, ele é um charlatão. Mas a plataforma robótica, em mãos experientes, a gente consegue melhorar as taxas de recuperação e ter N benefícios para esses pacientes, mesmo os pacientes oncológicos em cirurgias extremamente complexas, como de câncer de próstata, de rim, reconstrução de bexiga, que é uma cirurgia super delicada, que a gente tira a bexiga inteira e reconstrói usando intestino a bexiga desse paciente, a gente consegue fazer ela toda por robô. É uma cirurgia muito legal, que quando eu era residente, a gente fazia ela por via aberta, com corte de 30, 40 centímetros no abdômen, recuperação lenta, 14, 20 dias de internação. No robô a gente faz ela totalmente intraabdominal, com incisões pequenininhas, recuperação muito mais rápida desse paciente, tempo de internação menor, que é extremamente interessante para esses pacientes que já estão consumidos por causa do câncer de bexiga, que é um câncer extremamente agressivo, tá? Então, pode falar. Só benefícios. Não, só benefícios. só pode falar. Não, eu falo muito. Mas é ótimo, adoro conversar com gente que fala muito. Os entrevistados explicam bem as coisas. Não, pode falar as dúvidas que eu falo muito. Não tem problema não, desculpa, Guilherme. Era só para te perguntar, assim, há quanto tempo, né, existe essa cirurgia robótica aqui no Brasil? Que eu acredito que seja algo recente, se a gente for pensar numa linha cronológica de tempo aí, ela é algo recente no Brasil. É algo recente, vamos colocar menos de 20 anos, chegou no Brasil, chegou inicialmente em São Paulo, igual a maioria das tecnologias, lá a ponta, né, por questões financeiras, questões de tecnologia mesmo, de acesso. Depois ela foi difundindo para o resto do país. Hoje em dia, o número de plataformas robóticas já são mais de 100 no Brasil inteiro. Em Belo Horizonte nós temos 7 robôs já. Nos hospitais que eu trabalho tem também. O robô ele já tem mais de uma marca. Era uma empresa só que era dona dessa ideia. Então hoje já tem mais de uma marca. Então tem a concorrência, que é sempre benéfica. Já tem 3, 4 empresas que fabricam robô, cada um com as suas características. Em Belo Horizonte nós só temos uma marca dela, que é a que é mais usada no mundo, disparado. E aqui só tem ela, mas em Minas Gerais já tem concorrentes, em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, já tem concorrentes, porque eles são às vezes mais acessíveis financeiramente, porque uma plataforma robótica dessa é muito cara. A gente está falando de questões de milhões. Um robô desse custa 10, 15, 20 milhões se for um novo, sabe? Para comprar um aluguel aí de 200, 300 mil mês para o hospital. Então é uma coisa muito cara, que às vezes para um hospital de pequeno volume do interior é inalcançável, financeiramente falando, né? Mas essas outras plataformas, elas já trazem benefícios no que diz respeito à parte financeira e vai difundindo, vai disseminando a ideia do robô. Então, aqui em Belo Horizonte, se não me falha a memória, foi 2014 que chegou o primeiro robô. Então a gente tem 12 anos. 12 anos. Vai fazer 12 anos. É muito pouco tempo. Você estava falando um pouco antes sobre as questões dessas cirurgias que você fez aqui em Belo Horizonte. Você tem mais ou menos assim uma média mensal? Aí eu falo dentro da sua área, de quantas cirurgias robóticas você faz aqui na capital? Olha, atualmente, em torno de 10 a 15 meses. Cirurgias oncológicas, eu devo ter em torno de umas 2 a 3 mil cirurgias oncológicas já, só de pacientes de câncer, né? Isso robóticas, né? Robóticas principalmente, mas não só. Quando eu comecei, Clarice, eu comecei num hospital do SUS, né, que é o Hospital Luxemburgo. Então, no Hospital Luxemburgo, quando eu fiz residência, a gente operava preferencialmente, majoritariamente, e a maioria dos casos, por questão de acesso mesmo, eram via convencional, eram abertas. Então eu operei muito caso aberto. Aí eu formei, acabei urologia, ingressei na videolaparoscopia, porque na época não tinha robô em Belo Horizonte. Ingressei na videolaparoscopia, operei muitos casos por vídeo. E depois, em 2019, eu me certifiquei robô e desde então a maioria das minhas cirurgias são robóticas.
tá? E igual eu falei, ano passado eu fiz mais de 100 casos, foi em torno de 120 robóticas, foi até um pouquinho mais de 120, deu mais de 10 meses. E cirurgias não robóticas oncológicas foram em torno de 10 ou um pouco menos laparoscópica e 2 abertas, convencionais, né? Então você pode pegar um número aí mais ou menos de 150 casos ano de cirurgia. Ótimo, Guilherme. A gente vai agora para o nosso último intervalo. De novo, é um intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. É tempo de tomar uma aguinha, já que você fala muito, eu falo muito também. Nós vamos tomar uma água. Nosso ouvinte, topar uma água. Nosso ouvinte vai tomar uma água junto com a gente. Daqui a pouquinho o Cuidar é Pra Já está de volta, não saia daí. Hoje a gente está falando sobre cirurgia robótica voltada para pacientes oncológicos, ou seja, para pessoas que tratam e se curam do câncer. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Cuidar é pra já. Na 98 News, cuidar é pra já. Quem se cuida, escuta. O Cuidar é Pra Já está de volta e o convidado especial de hoje que aceitou o nosso convite de conversar aqui com a 98 News é o Guilherme Canabrava, e a gente está falando, ele é médico, urologista, e a gente está detalhando sobre essa questão da cirurgia robótica que foi trazida para o Brasil, já é executada aqui em Belo Horizonte, em alguns hospitais. Ele já falou sobre como que o procedimento acontece, para quais pacientes ele é indicado. E agora, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse método, se ele é acessível para todo mundo, se ele já está disponível no Sistema Único de Saúde, ou se ainda é algo restrito para pacientes particulares ou conveniados. Como é que atualmente funciona a cirurgia robótica, principalmente aqui em Belo Horizonte? Isso é uma coisa extremamente atual, tá, Clarissa? E pessoal que nos acompanha. Até começo de 2025, a cirurgia robótica ela era exclusivo para pacientes de convênio, que arcavam com esse valor, inclusive, e para hospitais e escolas, alguns hospitais mesmo SUS, mas voltados para aprendizado. Lá em São Paulo tinha algumas unidades, no Nordeste eu sei que tinha, aqui em Belo Horizonte não, mas operava no SUS. Mas há alguns meses, há poucos meses, teve uma lei que foi aprovada, então ela já está em vigência, foi aprovada e divulgada, que a plataforma robótica passasse a ser coberta pelo SUS para câncer de próstata em algumas situações. Então, não quer dizer que todo paciente do Brasil que tiver um câncer de próstata vai poder ser operado por robô. Mas alguns hospitais que tiverem disponibilidade do robô, que alguns casos que o câncer tenha algumas determinadas características, esse paciente pode ter acesso ao robô pelo SUS. Então, qual que é a realidade do momento? O SUS aprovou a utilização da plataforma robótica para câncer de próstata, para determinados lugares, para determinados hospitais, determinados pacientes. Tá? É importante frisar isso, porque senão um paciente de uma cidadezinha, de uma cidade mais longe, às vezes, de uma cidade de outro estado, que dificilmente teria acesso a uma cirurgia convencional, talvez ele vai falar assim, mas eu quero correr atrás da robótica. E pode ser que ele não consiga. E a prioridade desse paciente é a cura oncológica. A fila do SUS, infelizmente, ela é uma fila muito longa, muito grande, mesmo para câncer. Então a prioridade vai ser sempre a cura do câncer. Mas, em determinadas situações, sim, o paciente pode, e com o tempo agora, isso vai tender a ser mais frequente, ter acesso à plataforma robótica mesmo no SUS. Uma vez autorizado no SUS, os planos de saúde foram comunicados que eles vão ter alguns meses para se adaptarem e implementarem a cirurgia robótica no seu rol de cirurgia. Então quer dizer que, para câncer de próstata, o plano de saúde, dentre alguns meses, vai ter que arcar com a parte do material robótico. Pelo menos isso é o que a gente sabe até agora. Quer dizer que ela não vai ter um custo? Não. Esse custo ainda pode existir no que diz respeito à parte da equipe médica. Porque a aprovação atual, pelo menos até o que chegou até mim, é que o plano vai começar a dar um valor diferenciado para o procedimento do hospital, mas não da equipe. E normalmente esses valores eles são desmembrados. Então, como que é feito atualmente? O paciente ele interna pelo plano, isso é legal,
é legalizado, não tem nenhum problema falar. Ele interna pelo plano e arca pela tecnologia. Igual em várias cirurgias são feitas, no robô assim também é. O paciente paga para ter acesso a uma tecnologia. Mas pelo que tudo indica, pode ser que esses valores vão diminuir daqui a uns meses. Não sei se vão chegar a zerar, mas eles com certeza vão diminuir, porque é uma cirurgia muito custosa, tá, Clarice? Esse valor varia, sim. Obviamente que a saúde, ela tem que ser valorizada, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que gastam dinheiros e dinheiros e dinheiros com estética, e às vezes quando você fala de cura de câncer não quer gastar nem um centavo. Então infelizmente é uma realidade da população brasileira também. A gente vê uma supervalorização de algumas áreas da saúde, principalmente de estética, e uma desvalorização de áreas voltadas à doença. E eu, na minha concepção, é um erro de julgamento, mas cada um julga o que quer. Mas pode ser que a gente tenha uma diminuição desse valor sim nos próximos meses e torne a cirurgia mais acessível, pelo menos para câncer de próstata, tá? Que é a cirurgia que é a cirurgia mais feita. Disparado. Hoje em dia, nos hospitais aqui em Belo Horizonte, 70% do volume cirúrgico robótico é de câncer de próstata. Tá? Então, se você conseguir diminuir esse valor para os pacientes, a gente vai tornar uma tecnologia boa, com N benefícios, que a gente já tem falado por aqui, mais acessível, que é o ideal, né? Ô Guilherme, quais são as chances, assim, ou a porcentagem de cura de pacientes que passam por cirurgias oncológicas, mas aí eu tô falando das cirurgias robóticas, né, no caso, qual que é a chance de cura? Não sei, metade, 50%, 60%, 70%, depende do tipo de câncer? A chance de cura depende do estadiamento. O estadiamento é que nível de agressividade o câncer está nesse momento. Então, a cirurgia robótica, ela dá a mesma chance de cura, na maioria das vezes, do que a cirurgia convencional, que é a cirurgia laparotômica, com corte. E essa chance de cura varia de acordo com o caso a caso. Por exemplo, paciente com câncer no estadiamento inicial, chance de cura altíssima. Muito alta. Tem vezes que mais de 90% de chance de cura, só com a cirurgia robótica ou convencional laparotômica. Agora, pacientes já em casos mais avançados, com poucas metástases, que às vezes você nem opera, já vai direto para a quimioterapia. Então as chances de cura são mais baixas. Por isso que que é aquilo que eu falei lá no começo, cada caso é um caso. Vai ter casos que você vai virar para o paciente e falar assim, olha, o seu caso não é nem para robô. Por quê? Porque você tem uma contraindicação à robótica. Tem paciente que tem DPOC, que fuma muito, que tem doença pulmonar mais grave, mais avançada, que não pode fazer cirurgia robótica. Porque ele não pode distender a barriga, igual eu falei que tem que distender. Ou seja, ela tem contraindicação. Ela tem contraindicação. Então, se você olha, o robô é melhor, mas para você não é. O que interessa é o seu caso. O seu caso é a cirurgia convencional. É mais arriscado o sangramento? Sim, mas a prioridade é o câncer. Toda vez no paciente oncológico, a prioridade, o desfecho final principal que a gente quer é cura oncológica, é cura do câncer. Para ele ter uma qualidade de vida boa. Se a gente consegue uma cura do câncer com pouca complicação, isso é o ideal, tá? Que é o que o robô tende a trazer para a gente nos casos principalmente urológicos, né? Guilherme, eu quero te agradecer a presença e participação aqui na 98 News. Infelizmente o tempo é muito curto, parece que não, mas passa assim, ó, voou a nossa hora aqui. Obrigado pelo convite. Passa muito rápido. Foi ótimo. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais assunto para conversar aqui, mas é bom, porque aí você ficou com o assunto guardado e depois você volta para falar mais. E eu espero, assim, que eu tenha esclarecido, porque são muitas dúvidas. A dúvida mais comum, Clarice, na verdade, é que você me perguntou: quem opera é o robô? Essa dúvida é quase unânime do meu. Deve ser unânime, né? Não, eu quero ser operado por humano, pelo amor de Deus. Não, doutor, eu não quero operar, não, porque eu tenho medo da energia acabar e o robô parar de funcionar. Eu falei assim, não, cara, quem opera sou eu. Se acabar a energia, tem um gerador, não me preocupa não, eu tô lá e tal, a minha energia não vai acabar, não. Então, assim, quem opera é o cirurgião. E diante disso, vem uma coisa que eu falo muito com meus pacientes: escolham bem seu cirurgião. Porque, reforço, não adianta nada uma tecnologia de ponta numa pessoa que não tem experiência. Então, assim como quando a gente vai escolher um carro, a gente pesquisa sobre esse carro, pesquise sobre o seu médico, joga o nome dele na internet, vê a formação dele, vê se ele tem experiência, vê quantos casos ele faz por mês, vê se ele opera bem, vê se os pacientes comentam sobre ele no Google, se ele tem um feedback legal, um retorno bacana, sabe? Então pesquise, é a sua saúde que está em jogo. Se você pesquisa para comprar um celular, para comprar um carro, que sabe, para sua máquina principal, né? Então, assim,
acha uns minutinhos, joga na IA o nome do médico para ver. Esses dias foi um paciente em mim que ele falou: Guilherme, eu joguei na IA assim, que era um urologista que opera câncer por robô. Apareceu o seu nome. Eu falei: que bom, ué. Assim, joga na IA e tal, mas pesquise. Tá bom? Conhecimento não ocupa espaço e sempre é bom. Com certeza. Guilherme, muito obrigada, tá? Se quiser deixar suas redes sociais, você falou que tem muita coisa lá, às vezes as pessoas curiosas querem ver, pode ficar à vontade, o espaço é seu. Ainda temos um minutinho. Então eu vou repetir várias vezes meu Instagram. Vai lá. Meu Instagram é Guilherme Canabrava Uro. Lá tem meu telefone para agendamento de consulta. Lá tem vários vídeos sobre cirurgia robótica. Tem a que eu fiz hoje, eu postei umas fotinhas lá, um videozinho para mostrar o robô. Me manda um direct, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho porque eu tô ocupado, mas eu sempre respondo meus pacientes. Me mande uma mensagem lá, tem o meu celular de contato também. Precisando, tô à disposição. Guilherme Canabrava Uro. Beleza, pessoal? Valeu, obrigada, Guilherme. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. O Cuidar é Pra Já tá terminando agora, mas com certeza eu volto no próximo programa sempre trazendo algo de saúde, algo que você quer saber, algo que é importante para sua vida, porque o nosso objetivo aqui é que você tenha sempre e cada vez mais qualidade de vida. Obrigada pelo carinho de todo mundo, pela audiência. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Cuidar é pra já. Porque cuidar não pode esperar. Cuidar é pra já.